dia a todos, a paz do Senhor, tudo bem? A gente está aqui para, mais uma vez, a gente se reunir na presença de Deus para poder falar da palavra dEle, falar a respeito do seu Evangelho, das suas Escrituras. Eu convido você a orar, vamos agradecer a Deus por esse domingo, por esse dia maravilhoso que o Senhor já preparou para nós. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, obrigado por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a saúde, o Senhor nos dá a provisão necessária. O Senhor nos dá, ó Deus, o sustento, o seu amor sobre todas as nossas vidas, ó Deus. E nós queremos que nesse momento, ó Pai, nós tenhamos a nossa atenção, a nossa vida voltada, ó Pai, para poder receber do Senhor, para poder receber da Tua Palavra. Eu quero nesse momento, ó Deus, aqui abrir mão de todo e qualquer tipo de vontade da minha parte, que se faça a Sua, ó Deus, em primeiro lugar, que se faça, ó Deus, sempre o Seu desejo, a Sua intenção, que exista, ó Deus, o Teu caminho sendo apontado, o nosso coração sendo quebrantado, o nosso coração sendo transformado, ó Deus, para que o Senhor, o Seu nome, a Sua presença seja elevada no nosso meio, Deus. Isso é o meu desejo de coração, isso é o que te peço agora, que se faça, ó Deus, conforme lhe convém, não como me convém. Que o Senhor Deus possa, ó Deus, realmente ser aquele que vai ser inculcado na nossa mente, aquele que vai ser acrescido no nosso coração, ó Deus, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder, ó Pai. É isso eu te peço, eu já te agradeço, eu já te louvo, é no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A gente está aqui nessa manhã, né, um dia friozinho, a gente está começando aí a entrar já nesse período do inverno. Então nós vamos trazer aqui uma palavra para poder aquecer o nosso coração, para poder motivar as nossas vidas cada vez mais. A palavra do Senhor faz isso, né? Tem uma passagem que você vai encontrar lá no livro de Apocalipse, em que Deus ele traz, né, não só em Apocalipse, como em Romanos também, ele traz para nós essa visão, isso bem claro para nós a respeito do que nós precisamos ser, né? Nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo de Deus que nos aquece, que nos anima, que nos dá força, que nos dá vontade para fazer as coisas do nosso dia. Que nós sejamos pessoas realmente com alma, né? A palavra animado quer dizer cheio da alma, né? E a nossa alma dobrada ao Espírito de Deus, a nossa alma agindo conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade, mas que seja realmente dessa maneira, dessa forma. E Jesus, né, Paulo, eles apontam para nós ali, né, a inspiração de Deus sobre Paulo, escrevendo as suas cartas, fala sobre isso, né? Sobre esse calor, né? Esse fogo que a gente precisa ter, porque isso faz com que a gente seja ligeiro, rápido, né? O frio costuma nos deixar lentos, parados, né? A gente quer ficar paradinho, a gente quer ficar ali embaixo de uma coberta, a gente quer se proteger e aí a gente acaba ficando parado, mas o calor, né? O calor do Espírito nos aquece, nos anima, faz com que nós sejamos então mais rápidos, mais ágeis, né? A gente costuma dizer que mosca não senta em chapa quente. E é isso que a gente tem que trazer também para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então que a palavra do Senhor, ela sempre possa estar te aquecendo, te motivando, te agitando, né? O famoso escritor, o famoso homem de Deus, né, que viveu lá no século XIX, começo do século XX, né, chamado Smith Wigglesworth, ele dizia, né, que ele se agitava, ele se movia no espírito, né, para poder ter essa mudança, esse algo realmente acontecendo. Então a gente precisa realmente buscar isso, né? Se as coisas estão ficando duras, travadas para você, né, procura se buscar, procura se agitar na presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo de Deus nos traz alegria, nos traz motivação, nos traz razões, então, para a gente poder querer ficar perto dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje, né, uma palavra breve, mas eu quero falar hoje de uma passagem que você com certeza já ouviu, mas vamos tratar dela mais uma vez, né? Vamos falar um pouquinho mais dela. Lá no livro de Lucas, né? Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, né? Ali a gente vê essa passagem do Evangelho contando sobre as duas irmãs que você também já ouviu falar, que é Marta e Maria. Então, em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, né, isso acontece logo em seguida, logo depois que Jesus nos ensina sobre
aquela passagem, né, aquela parábola do bom samaritano, em que fala a respeito de quem é o nosso próximo, né? E aí depois você vê que as coisas vão se encaminhando. Então aí no caso, nesse caso específico, então Jesus trazendo mais uma vez ensinamento. Então no verso 38 ele diz assim, do capítulo 10 de Lucas, ele diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Então, é um trecho curto, mas ele nos aponta muitas coisas em relação à nossa vida com Deus, né? Ao nosso relacionamento com Deus. Então, eu queria já deixar aqui para você, inicialmente, algo que muitas vezes a gente não entende em relação a esse relacionamento com Deus, né? Essa nossa vida com Deus. Você vê aqui, né, que Jesus, então, ele se achegando, né, a essa cidade, ele foi, então, ali, se hospedou, né, por um breve momento ali, ele foi na casa, então, de Marta, né, e ao que tudo indica, né, Marta e Maria são ali as irmãs de Lázaro, né, que a gente vai encontrar depois contando a respeito da morte. Jesus, então, ficou amigo dessa família, ao ponto de realmente ele ter essa compaixão, essa ação que resultou em um milagre, né, com a ressurreição de Lázaro. E ele então, ele está ali realmente hospedado na casa, e como é comum, né, a gente vê muitas vezes pessoas que, às vezes, quando chega uma visita, você vai fazer algumas coisas em casa assim, né, você vai ali, às vezes, preparar algum lanche, alguma coisa, para que possa ser servido, então, para a visita, né, e no caso aqui específico, o que a gente vê é que mesmo ali com a presença de Jesus, porque todo mundo já sabia de quem era Jesus, o que ele estava fazendo, né? E naquele momento, então, né, Maria, ela se assentou ali aos pés de Jesus e ficou ouvindo, né, o ensinamento, Jesus ensinando. E Marta não, Marta ela não parou, ela ficou fazendo as coisas de casa, né? Então, é normal para nós a gente ter muitas vezes essa visão, essa ideia de que, né, se as coisas não estão arrumadas, aí a gente precisa arrumar ali de última hora para poder apresentar para alguém que chegou na nossa casa, né? Então, a pessoa se esquece da atenção para a visita e fica preocupada com os afazeres de casa. Mas ao mesmo tempo, isso mostra realmente que houve ali um desvio, né, do foco da atenção que deveria ser dada para Jesus. E aí, né, Marta, então, ela vai e aborda Jesus e fala, né, fala para ele, né, Senhor, né, não te importas de que minha irmã, né, tenha me deixado a fazer as coisas, né, a servir sozinha, né? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Então ali Marta, ela, de certa forma, ela deu uma ordem para Jesus, né? Ela falou para Jesus ordenar para a irmã e ajudá-la, né? Então você vê ali que a pessoa chegou num ponto até que ficou até uma situação meio estranha, né? Um pouco mal educada até, né? E logo em seguida Jesus ele fala, né? Fala, olha, Marta, Marta, né? Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, né? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Jesus ele mostra para nós realmente, né, que nesse momento ele está mostrando aquilo que deveria ser feito, aquilo que é necessário ser feito. Na presença do Senhor, a presença dele é a melhor parte, a gente está junto dele é a melhor parte. E algo que realmente a gente tem visto muitas vezes, que é o chamado ativismo, né? As pessoas gostam então de essa movimentação que eu falei logo no começo, que o Espírito Santo ele nos aquece, nos anima, mas ele nos anima para estar na presença de Jesus Cristo. E não nos afazeres, né? E não em querer realmente aparecer que você está se movimentando para as pessoas então acharem que você está fazendo uma coisa para Deus, né? Então aqui vai uma frase para você, né? A gente precisa desistir de oferecer a Deus o que a gente acha que Ele precisa e não o que Ele deseja.
Muitas vezes a gente se encontra realmente nessa situação, a gente acha que Deus precisa de alguma coisa que a gente venha fazer para Ele. Mas na verdade, Ele tem um desejo sobre as nossas vidas, e é esse desejo que deve então pautar as nossas ações, nosso caminho, aquilo que a gente deve fazer. Então, assim, não é a nossa concepção, o nosso raciocínio é que vai apontar aquilo que a gente acha que Deus precisa de nós. Para começar, eu já digo para você, Deus, na sua infinita glória, poder, né, o poder do Criador, ele de fato ele não precisaria de nós para poder realizar tudo. Mas é um desejo de pai que o filho aprenda pela forma como ele age, pela forma como ele faz. Então ele nos imbui, ele nos dá realmente poder para que a gente venha a fazer coisas. E aí ele nos usa para isso. Mas em primeiro lugar, a gente tem que se colocar realmente, assim como fez lá o profeta Isaías lá no passado. Né? E ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele se colocou, ele se posicionou para ser usado por Deus. E não agir pensando que é desse jeito então que Deus vai olhar para você. Né? As pessoas se enganam que achando que muitas vezes o ativismo se encher de atividades, até mesmo dentro da igreja, né? A pessoa se envolve com várias atividades, com várias funções, acha que aquilo é o que agrada a Deus. E na verdade, o que agrada a Deus é a obediência a Ele. É a gente ter um coração que venha fazer com que então Ele seja colocado em primeiro lugar. Como está em Mateus. Mateus no capítulo 6, Jesus nos ensina isso. Coloque a Deus, né? Coloque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele vai mostrando, então, Ele vai mostrar para nós aquilo que a gente precisa fazer. Então, de fato, a gente precisa tirar realmente do nosso coração esse conceito, essa ideia de que então nós fazemos as coisas e fazendo essas coisas assim, cheio, muitas vezes até atabalhoado, né? As pessoas assim, é o que parece, né? Que a gente está cheio de funções, cheio de ações, né? Muitas vezes do dia a dia, achando que aquilo vai agradar a Deus. Né? Então, isso ficou muito claro nessa passagem, que ainda que a anfitriã Marta ali estivesse fazendo várias coisas na casa, né, para poder deixar a casa em ordem, ela se esqueceu que o mais importante era a presença do Senhor na casa. Né? E Jesus então se chegou, e aí ele fala inclusive, olha, Maria escolheu a melhor parte, que é ficar então na presença de Jesus, na presença do Senhor. E isso não lhe será tirado. Então isso não vai ser retirado se você escolhe dessa maneira. As demais coisas então vão sendo acrescentadas. Então isso mostra, né, que a gente não deve se esquecer então dessa principal, né? Então a gente não pode muitas vezes cair em algo que até parece, né, estranho, mas a gente pode cair numa situação de se distrair na presença do Senhor, né? As pessoas então ficam desmotivadas, isso gera dúvidas porque ela acaba crendo em pessoas. Quantas vezes a gente já não viu, né, pessoas que vão então para as reuniões muitas vezes e se afastam depois até da igreja porque falam, o fulano não gostou do que eu fiz, o ciclano ele me atrapalhou naquilo que eu estava fazendo. Então, na verdade, isso mostra que as pessoas não estão ali se reunindo para fazer as coisas para Deus, e sim para homens. E quando a gente faz as coisas para homens, a gente pode esperar a repercussão, a gente pode esperar o resultado daquilo que homens fazem, que muitas vezes são mal educados, são arrogantes, têm orgulho, né? E aí as pessoas se sentem feridas e saem da igreja, né? E saem daquela igreja porque não foram aceitas. Então aí a gente começa a entender que a ação muitas vezes, né, tal qual Marta fez naquele momento, mostra isso. Então isso gera uma distração, isso gera a pessoa fica desencorajada, isso gera dúvidas, né? Quando a gente tem então um coração dessa maneira, um coração distraído, muitas vezes a gente não tem atenção nas coisas, né? A gente perde o alvo. O alvo para nós tem que ser Cristo. A gente se esquece então do objetivo principal nosso de estar muitas vezes ali trabalhando, fazendo as coisas. O nosso alvo é Cristo. A gente tem que fazer as coisas como que para o Senhor. Né? E hoje o nosso trabalho, a nossa vida, ela tem que ser pautada justamente por a gente apresentar a Ele a pregação do Evangelho. A gente prega por palavras, a gente prega por ações também, mas as nossas ações têm que ser pautadas nisso, não em ativismo, não se encher de funções, né, de ações que nos fazem nos afastar de Deus.
É justamente esse é o grande problema, essa é a grande diferença, né? A gente meio que se desencoraja também das coisas. A gente precisa então fazer as coisas e tirar então qualquer tipo de dúvida em relação àquilo que está sendo feito. A dúvida é um pecado para nós cristãos. A gente não pode ter dúvida naquilo que o Senhor já reservou para a nossa vida, para cada um de nós, né? Então, a gente tem que tirar do nosso coração todo e qualquer tipo de preocupação e ansiedade. O que Marta estava fazendo naquele momento é demonstrar sua preocupação e ansiedade. Lá em Filipenses, no capítulo 4, você vê Paulo, né, inspirado pelo Espírito, falando para a igreja de Filipe, né, para a gente depositar no Senhor toda a nossa ansiedade e preocupação. A gente não pode se apresentar como uma pessoa, então, toda distraída, toda atabalhoada, uma pessoa toda cheia de preocupações, de dúvidas. E isso não é o Evangelho. O Evangelho traz para nós certezas, convicções, traz direções a gente saber aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que é necessário que venha a ser feito. Então a gente realmente não deve, né? Lá a gente vê: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então a gente precisa realmente fazer da nossa vida um exemplo de direcionamento e entender que na presença do Senhor nada mais realmente pode atrapalhar, pode desmotivar, pode realmente tirar o nosso foco, né? O foco que a gente precisa ser, realmente a gente precisa ter esse foco voltado para aquilo que realmente o Senhor nos apresenta. As demais coisas vão sendo acrescentadas e vão sendo realizadas. Isso realmente nos mostra que a presença de Deus e estar com Ele vai fazer com que todo aquele trabalho, muitas vezes, que você vem desenvolvendo, às vezes, né, e a gente tem visto isso, não só no nosso trabalho, mas o principal que é na vida cristã, a gente faz várias coisas e parece que aquilo não deu resultado, não surtiu resultado, não surtiu efeito, né? A gente tem feito um trabalho lá na clínica, né? O pastor João tem ministrado, né? Nesse sábado aí ele foi, até eu não pude ir, e eu tenho certeza que a palavra que é lançada ali, que é para aquelas pessoas, ela não volta vazia. Por esses dias eu encontrei, né, uma das pessoas que saíram lá da clínica, né? Eu pude encontrar com ele na rua, né? E foi muita alegria, foi muita satisfação a gente poder ver ali que ele está indo numa igreja, que ele está participando, né? Então está feliz, está bem, está motivado. Então isso realmente traz uma alegria, que a palavra que foi lançada naquele dia, um determinado dia ali, ela não voltou vazia. Ela entrou no coração, ela germinou, ela produziu resultados, e isso realmente traz muita satisfação para todos nós, né? Então isso é motivo para a gente realmente se colocar nessa posição de Maria, de estarmos ali para receber, para que a gente possa então utilizar no nosso dia a dia, e não ficar como Marta, que às vezes com os afazeres do dia a dia, ainda que sejam importantes, ainda que sejam necessários, mas eles não podem sobrepor a presença do Senhor na nossa vida. Quando o Senhor ele é presente então na nossa vida, a gente se organiza, a gente tem organização nas nossas coisas, no nosso dia a dia, nas nossas agendas, nos nossos afazeres. Isso realmente então traz motivo, traz razões para a gente querer ficar cada vez mais perto do Senhor. Isso então aponta para nós que quando a gente está junto com Ele, quando a gente está com Ele, Ele vai nos aliviar a carga, Ele vai nos aliviar as responsabilidades, Ele vai fazer com que nós sejamos então cada vez mais bons, bons exemplos, né? Dando bom testemunho. Esse é o desejo realmente do nosso coração, que a gente então seja, quando necessário, né? A gente vai trabalhar sim, a gente vai fazer, desculpa até colocar, né? Não é que quando necessário, a gente vai trabalhar sim, a gente precisa trabalhar, fazer as coisas do nosso dia a dia, né? Então, mas não ao ponto de realmente colocar o Senhor em segundo plano. A gente precisa realmente deixar sempre o Senhor em primeiro plano. O Senhor tem que ser o motivo, a razão da nossa existência, da nossa vida, né? E o trabalho, aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia, como eu falei, que são necessários, que é necessário, realmente ele vai ser cheio da presença de Deus. Então nós vamos apresentar para as pessoas um bom resultado, fazer as coisas com atenção, não fazer o tal do retrabalho. Quantas vezes a gente vê, né, decisões que são colocadas, a gente vê pessoas falando assim: não, porque Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso. Aí a pessoa vai lá e faz, e dá tudo errado. Aí depois ela fala: não, eu acho que a pessoa se enganou, né? A pessoa então ela encontrou ali naquilo que ela estava vivendo, naquilo que ela estava fazendo,
Na verdade, ela não teve uma confirmação verdadeira de que aquilo ali era Deus. Não, porque Deus mandou eu fazer isso. Né? E na verdade era coisa do coração dela, da vontade dela. Né? E a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Nós precisamos realmente fazer com que as decisões a serem tomadas na nossa vida, elas sejam realmente pautadas pela vontade do Senhor. E quando a gente faz isso, é claro, é certeza de que as coisas vão dar certo. A gente muitas vezes tem visto pessoas que colocam realmente que as decisões que são tomadas, né, não, porque Deus mandou a gente fazer isso. Né? Hoje em dia, ainda mais nos dias de hoje, né, as pessoas realmente têm se equivocado muito, têm quebrado a cara, né, literalmente, têm feito realmente se colocar em situações complicadas. E eu falo para você que isso não é a vontade de Deus. Né? Deus ele não quer que seu filho, sua filha se machuquem, que entrem em problemas. Ah, mas às vezes é uma aprovação de Deus. Mas espera lá, mas Deus está te provando para quê? Né? Para que você venha sofrer? Às vezes é uma aprovação que você realmente tem que analisar, que vem da parte de Deus, em relação ao seu caráter. E não a sua vida, né? Não a repercussão do seu problema. Não, porque fulano foi mandado embora do trabalho porque é uma prova de Deus. Eu digo para você que existe muito equívoco nisso, sabe? Existe muito erro nisso. Que as pessoas trabalham mal, fazem as coisas erradas no seu trabalho, o seu chefe então manda embora porque a pessoa não é produtiva. E Deus não tem nada a ver com isso. Né? Muitas vezes pelo contrário, até tem a ver com Satanás, né? Que fez com que aquele indivíduo que se diz cristão seja um mau exemplo e depois ele é mandado embora. Então isso mostra que realmente a gente precisa entender com clareza e fazer com que o povo cristão não seja mais visto como pessoas folgadas, pessoas incultas, pessoas que realmente não querem aprender, querem realmente apresentar, não, porque Deus é que vai dar as coisas, sabe? Deus ele quer dar as coisas para nós sim, sempre, mas nós precisamos buscar ele em primeiro lugar. Quando a gente busca ele em primeiro lugar, aí vem por consequência. Mas a gente tem que sair dessa área, né, dessa área complicada e difícil, de achar então que tudo que acontece na sua vida é porque Deus quer. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, nós estamos nesse mundo que jaz no maligno. E a gente realmente está como que na lama se a gente não fizer nada. Precisamos então nos limpar, a gente precisa então mostrar que é necessário a gente buscar vestes brancas. E para fazer isso a gente precisa trabalhar. E o trabalho indica isso. Sabe, pessoas que acordam tarde, muitas vezes, né, não tem aí ou tem o seu trabalho, chegam atrasados no emprego, dão um mau testemunho, né, não tem uma visão realmente de se apresentar ali para um empregador. Isso daí não é um verdadeiro cristão, não. Eu digo para você com todas as letras. A gente precisa realmente fazer com que a nossa vida seja disciplinada. A gente precisa ter horário para as coisas, fazer as coisas realmente para mostrar que tal qual a palavra nos ensina, realmente a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Você precisa realmente agir como que Maria buscando a proximidade do Senhor e não se complicar, não deixar a sua vida toda complicada, desorganizada, como Marta. É isso que nós precisamos alcançar e buscar. Amém? Glória a Deus. Eu espero que, ainda que breve, ainda que realmente ali um trechinho da palavra aqui, você possa aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Eu quero orar por você, quero orar então pelas nossas vidas aqui, para que nós tenhamos então realmente o resultado disso na vida de cada um de nós. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que nesse dia, nesse domingo, nós estamos aqui, ó Deus, para receber do Senhor, para realmente entender que nós precisamos sempre estar na Tua presença. E quando nós fazemos isso, nós recebemos, ó Deus, da Tua direção, do Teu ensinamento, para que a gente venha fazer tal qual aquele lenhador que fez, a primeira ação sua foi afiar o machado. Nós estamos aqui então afiando o machado para que o nosso trabalho seja bastante produtivo, menos cansativo, mas realmente ele venha trazer essa asserção, essa maneira de realmente a gente fazer com que o bom testemunho da nossa vida seja representado por meio do nosso trabalho, por meio do nosso relacionamento com a família, pelo amor do Senhor que já foi derramado. Então nós precisamos, ó Deus, realmente aplicar isso na nossa existência, no nosso dia a dia. Nós desejamos, ó Pai, nós queremos que da nossa mente saia todo e qualquer tipo de dúvida, confusão, distração, ó Pai, que esse desencorajamento que muitas vezes tem vindo e alcançado a vida de irmãos e irmãs. Nós desejamos, ó Pai, realmente esse aprofundamento. Nós desejamos, ó Deus, realmente cada vez mais esse avanço
na tua direção, Pai. É no nome de Jesus que eu oro a Ti e já te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar, né? Então, na próxima terça-feira, a gente tem a nossa reunião de oração, né? Nós vamos ali apresentar a nossa oração. Eu quero, nesse momento, orar sobre a sua vida, orar sobre as vidas de todos nós, cristãos, para que realmente você possa ser cada vez mais, nós possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, cheios desse calor, então, que nos aquece e nos traz a alegria do Senhor. Então, que nós possamos realmente avançar, crescer, discernir cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, que você possa ter um domingo abençoado, cheio do poder do Senhor, cheio da vontade dEle, realmente caminhando, andando na direção dEle, sendo feliz, sendo cada vez mais realmente um referencial onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive. Amém? Esse é o desejo do meu coração, do nosso coração. Que Deus possa te abençoar, que você possa avançar e ser produtivo. Amém? Um beijo, um bom domingo para você, um bom dia para você, a sua família então sendo alcançada e abençoada. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém? Glória a Deus, pessoal. Um bom dia. Até mais. Até breve. Tchau, tchau.